Meu nome é Diego, sou aluno do curso Tecnologia em Automação Industrial da disciplina Controle Digital e agora estarei apresentando o relatório do terceiro projeto, Controlador PI, PID, Simulação e Experimento. Meu grupo é composto por João Anderson da Silva Florencio e Richelle Soares da Silva. O docente é o Dr. Ademar Gonçalves da Costa Júnior. Do acordo no projeto 2 foi dado um circuito RC composto de resistor e dois resistores e dois capacitores. Aí foi feito a comunicação do Arduino junto com o MATLAB e o Simulink. Aqui está o circuito utilizado para poder gerar o gráfico e aqui está o gráfico. Aqui foi montado o circuito RC no protoboard e usado uma placa de Arduino Uno para aquisição de dados. Foi usada a porta de saída PWM9 e a porta de entrada analógica A0. No MATLAB foi utilizado o código abaixo para poder gerar o gráfico. A entrada, foi declarada a entrada, a saída, o tempo, e aqui está o gráfico, o código para gerar o gráfico. Aqui. Com o gráfico gerado, nós colocamos o valor em 95% e foi percebido que levou 6,4 segundos para atingi-lo, conforme a imagem abaixo. Aqui foi o cálculo para o tempo de amostragem, usando a regra de Iserman-Munchoff, que diz que T95% sobre 15 menor ou igual a tempo de amostragem, que é menor ou igual a T95% sobre 5. Utilizando o valor que foi encontrado no gráfico, que foi 6,4, temos que o tempo de amostragem tem que ser maior ou igual a 0,43 e menor ou igual a 1,28. Aí nós escolhemos o tempo de amostragem de 0,5 segundos. Aí, realizando a nova aquisição, desta vez com o tempo de amostragem em 0,5 segundos, obtivemos o gráfico abaixo. Agora o valor de K ganho será obtido onde K sobre ΔY dividido por ΔU. Aí 1 menos 0 que deu K igual a 1. O ganho determinado será igual a 1. Aqui está o método de malha aberta de Zig-Nichols, que foi marcado um tempo de atraso de 5 segundos. Aí temos que o ganho é igual a 1, o tempo de atraso a 0,5 segundos, o T vai ser igual a 2,5 segundos. Fazendo a substituição no GDS, teremos que a nossa função de Zig-Nichols é 0,4 sobre S mais 0,4 vezes exponencial de menos 0,5 segundos. Aqui o método de primeira ordem, o método Smith de primeira ordem foi calculado T68,2%, que deu igual a 0,682 de amplitude, e o T2 que ficou igual a 2,4 segundos. E 28,3%, que deu igual a 0,283 de amplitude, e T1 igual a 0,7 segundos. Aí temos que o T2, que é o tempo que a resposta do sistema leva para atingir 63,2% da estabilidade, e T1 é o tempo que a resposta do sistema leva para atingir 28,3% da estabilidade. Fazendo as manipulações algébricas, temos que T é igual a 12,4 e TD é igual a 0. Fazendo a substituição em G2 de S, teremos que nossa função de Smith de primeira ordem será 0,42 sobre S mais 0,42 vezes E elevado a menos 0,5 S. Aí agora iremos para o método de Sondaresan, que temos que foi feito para encontrar o T2 e o T1. Para encontrar o T2, desculpe pelo erro aqui, foi utilizado a 85,3%, que deu 0,853 de amplitude, e o T1 ficou igual o T2 ficou igual a 3,9. E utilizando 35,3%, temos que a amplitude ficou de 0,353 e T1 igual a 0,9. Aí T2, tempo que a resposta do sistema leva para atingir 85,3% da estabilidade,
e T1 tempo para que o sistema leve para atingir 35,3% da estabilidade. Fazendo as manipulações, teremos que T é igual a 2,01 e TD deu 0,0039, que eu considerei o valor desprezível. Sendo assim, foi feito as manipulações novamente e teremos que a nossa função de Sandaressan ficou 0,49S mais 0,49. Esse E aqui foi desprezível, eu vou ter que remover posteriormente. Aí temos o método de Broida, que o T2 é o tempo que o sistema levou para atingir 40% da estabilidade, e o T1 é o tempo que o sistema demorou para atingir o 28% da estabilidade. Fazendo as manipulações, teremos que T igual a 2,2 e o tempo de atraso deu negativo, considerando também que o TD será desprezível, pois deu um valor negativo próximo a zero. Aí, fazendo as substituições, teremos que a função de Broida será 0,45 sobre S mais 0,45. É que tem que colocar também que foi desprezível. Aí o método de Smith de segunda ordem, que é o T2 foi o tempo que ele levou para atingir 60% da estabilidade, e o T1, que é o tempo que ele levou para chegar a 20% da estabilidade. Aí temos que T 20% é igual a 0,5 e T 60% é igual a 1,9S. Fazendo as manipulações, temos que T 20% sobre T 60% é igual a 0,26 e T 60% sobre tal é igual a 4,4. Fazendo as manipulações, as substituições, teremos que tal é igual a 0,43. E o TD é o de Smith de primeira ordem. Aí temos que o tempo de atraso é 0,5 e o QC de 2,2. Aí, substituindo os valores obtidos pelos gráficos na forma do método Smith de segunda ordem, teremos que a função fica 2,5 sobre S ao quadrado mais 4,4S mais 2,5, que aqui é o método de Harry, que foi calculado para saber quando ele chega a 73% de estabilidade, que deu 0,73 de amplitude e 2,7 segundos. Aí, fazendo as substituições, teremos que T1 é igual a 1,03 segundos, e utilizando o gráfico teremos que Y1 é igual a zero. Aí não foi possível estimar os valores de TH1 e TH2 usando a curva de Harriot, pois o valor de Y1 sobre Y infinito é zero, não presente na curva de Harriot. Aí o método de Molenkamp foi calculado T3, T2 e T1, que é o tempo que o sistema leva para atingir 75% de estabilidade, 45% e 15%. T1 foi igual a 0,4 segundos, T2 1,2 segundos e T3 2,8 segundos. Fazendo a substituição nas fórmulas, teremos que x é igual a 0,33. Aí agora iremos encontrar o QC. Aí teremos que o QC é igual a 1,26. Como o QC maior é igual a 1, então usaremos a função f de 2 QC igual a 2,6 QC menos 0,60. Aqui teremos f2 QC igual a 2,67. Agora iremos calcular o ômega-n. Fazendo a substituição, teremos que ômega-n é igual a 1,11 rádios por segundo. Aí agora iremos encontrar o valor de F3 QC. Fazendo as substituições, teremos que o valor é de 1,74. E agora o tempo de atraso, que foi, fazendo a substituição, temos o tempo de atraso é igual a menos 0,33, que é um valor desprezível, pois é negativo. Substituindo os valores obtidos pelo gráfico na fórmula do método de Molenkamp, teremos que a função encontrada será g de 6s igual a 1,2321 sobre s ao quadrado mais 2,79272s mais 1,2321. Aqui está todos os gráficos que foi gerado. E aqui está o código utilizado para fazer a validação dos métodos. Aqui está a validação dos métodos. Olhando pela tabela e também pelo gráfico, iremos ver que o que ficou mais perto foi o de Sandaressan, ficou mais próximo.
de Sandaresan. O de Broida também, até que ficou bastante próximo. Aí, de acordo com a validação, percebemos que o Sandaresan é a que mais se aproxima da função do projeto 2. Aí o segundo quesito é, com o modelo matemático lhe justificado, compare-o com o modelo matemático obtido pelas equações fenomenológicas do projeto 2. Foi utilizado o diagrama abaixo para gerar o gráfico da comparação da função do método Sandaresan com a função encontrada no projeto 2. Esse aqui foi o diagrama utilizado. Aqui está o código que foi utilizado para poder gerar o gráfico e fazer a comparação. E aqui está o gráfico, que observando ficou bastante próximo do sinal de saída. Aí agora no quesito 3, projeto controlador PID, utilizando o modelo estimado, item 1 e modelo fenomenológico para a sintonia do parâmetro controlador. Aqui está a função obtida pelo anterior, pelo modelo de Sandaresan, que foi a que ficou mais próximo. Aí teremos que a função foi g de s, que é igual a 0,49 sobre s mais 0,49. Temos que o ganho é igual a 1. Aí determinando os valores dos controladores PI, teremos que o controlador proporcional integral será, e foi utilizado a regra de Skog, alguma coisa, o nome é um pouquinho complicado de pronunciar, que é para a função que tem o TD desprezível. Aí foi encontrado o KP, que foi 2,4876, o KI, que foi 1,6080, e o TD, que é igual a zero, como foi dito que era desprezível. E aqui está o código utilizado para manipulação matemática e gerar o gráfico. Esse aqui foi, aqui está, foi declarada a função, aqui está para calcular o valor de T, foi declarado o valor de K, que tem na tabela, o de TC também. Aí aqui encontramos o valor de KP, o de KI, e em seguida foi gerado o gráfico. Aqui está o circuito montado no Simulink do controlador PI-PD. E aqui está o gráfico do controlador PI-PD. O controlador, o gráfico ficou do PI-PD ficou igual, pois o do PID não tinha o tempo de atraso, aí gerou e ficou os dois gráficos iguais. Agora estarei mostrando a parte da simulação. Aqui está o circuito utilizado para gerar o gráfico do circuito PI e PID e fazer a comunicação do Simulink com o MATLAB. Aqui está o gráfico sendo gerado do controlador PI e PID. Como foi dito anteriormente, pois o controlador PID, não, como a função não tinha tempo de atraso, foi gerado o gráfico tanto do PID quanto do PI ficaram exatamente iguais. Aqui está o gráfico do PID e aqui está o gráfico do PI. Como se observa, os dois ficaram iguais. E com isso, eu encerro o meu projeto.